Vai tudo! Glória a Deus! O diabo disse assim: eu vou abalar o emocional dela. O Senhor está dizendo: eu estou estruturando ela no barco. Mas ela quer chamar a atenção. Eu estou estruturando ela no barco, viu, mãe? Eu estou estruturando, e quando eu dou estrutura, eu dou recurso. Só que para viver o novo precisa passar por um processo. Eu não conheço, mas eu tenho certeza que é filha dos pastores ou algum parente disso. Porque a gente só vê o diabo querer atacar quem está estruturado no altar. E quem está estruturado no altar, ele faz de tudo para abalar. Creio que é o esposo dela, né? Então cuida. Cuida porque tu é feio pra caramba. E Deus te deu uma princesa. Lembra aquele maninho caneludo? Pensa que eu não lembrei de ti? Que passava correndo só canela, magrinho. Mas ele já era diferenciado dos outros meninos. Então cuida. Isso aqui. Eu lembrei um pouquinho. Porque eu acho que eu sou o único daquela redondeza que nunca abusou de mim. Porque uma coisa é você conhecida como aquelas meninas que ficam com o povo. Outra coisa é você rejeitar e eles esperar você passar e te pegar a força. Só que eu vejo justiça da vida de cada um sobre Deus. Sempre orei por cada um. E eu saí dali. Porque o meu nome, por causa de uma quadrilha que eu nem gostava, nem participava, lançaram meu nome. Eu fiquei tão envergonhada porque eu sempre fui da igreja. Né? Sempre fui da igreja. Mas a minha família tem uma má fama, e por ter má fama, eles acham que todo mundo é igual. Deus arranca. Aí ele passava o bermudinho aqui, que eu não é louco, mas que nunca vê. Aí Deus dá uma princesa para cuidar, para ter paciência, para ter zelo. Ela também precisa entender e ouvir os teus conselhos. Porque tem glória! Ela está sentada. Tem amizades que não pertencem mais a ela. E tem pessoas lançando maldições para que dê tudo errado. Mas o Senhor está dizendo: eu estou desfazendo, sabe? Porque ela pegou uma seta de depressão que não é dela, mas o Senhor hoje vai lançar por terra. Glória a Deus! É um recurso. Porque ele é do altar. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu presto atenção em quem está louvando. Ela fez um pedido de socorro na letra. Ela faltou largar o microfone e dizer: socorro! Mas por quê? Vai tudo bem. Querido, a guerra emocional nas nossas mentes, a depressão não é frescura. A gente que diz que quer chamar a atenção, ela não tem motivos para atingir. Eu sofri abusos sexuais mais de 30 vezes. Eu fui levada para centro de traficantes sem dever nada. Rasparam minha cabeça sem eu dever nada. Fui confundida com uma irmã minha. Peguei 17 facadas ali, sem dever nada. Órfão de pai, mãe, vó, tira para ser o quê? Depressivo. Não funciona. Sou feliz. Casada há 27 anos. Glória a Deus! 12 filhos, porque eu quis. Aleluia. Eu quis ter 12 filhos, porque a minha mãe rejeitou os filhos. Eu falei: eu vou mostrar que a gente consegue. Tenho filhos formados, aeronáutica, empresários. Glória a Deus. Então, a depressão, ela não precisa de uma história. Ela chega sem a gente menos esperar. E essa menina, para ter uma gravidez, eu acho que está grávida, precisa de uma estrutura emocional firme. E Deus te colocou na vida dela para isso. Para que ela venha te ouvir e ter paciência. E eu tenho certeza que ela vai preparar o emocional dela para te contar por que covardemente ela foi atingida. Mas Deus hoje está quebrando todo o laço contra a vida dessa jovem. Glória a Deus! Amém? Amém. Abra sua Bíblia. Gente, eu pregava, gritava muito, pulava muito. Mas aí os meus professores têm que dizer: Rodrigo, São Leopoldo, que eu disse em aula ao vivo, né? Faço parte.
parte da escola deles. Então eles puxam muito minha orelha. Eu estou tentando me educar. Ele disse: Lene, você não é uma pregadora para fazer plateias como circo. Você é uma palestrante da palavra do Senhor. Agora, contar isso para mim, que é agitada. Eu já peguei hoje de manhã de tarde, e agora eu estava tranquilo. Quando eu vi, eu já estava. Aí eu digo: não grava essas partes não, porque você me expulsa ele. Então, preste atenção na palavra. Porque é a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Obrigada, pastores, pela oportunidade de estar aqui. E eu falei, quando ele falou, você é igreja pequenininha, eu falei, eu estou feliz, pastor. Porque eu vou pregar em tanta igrejão, entre aspas, que não tem mais presença, que não tem mais Deus, que não tem mais palavra, tem movimento. Eu não sou preocupada com cartaz, o pastor viu minha rede social. Eu estou em grandes igrejas, grandes cartazes. Mas, querido, falta Deus na maioria das igrejas. Glória a Deus! Estou preocupada com números e bolsos cheios. E as almas estão perecendo. E essas igrejas pequenas que estão Deus levantando, tem tempo de cuidar dessa jovem, tem tempo de ouvir um jovem, tem tempo de fazer um evangelismo. Então, querido, valorize, porque Deus te prepara aqui, não é não, pastor? E leva lá para fora. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 31. Muito bom te rever, viu? Uma Bíblia na mão, firmar, bem casado, com uma princesa. Esse Deus é bom, né? Eu digo pro meu carequinha, olha, ó, foi privilegiado, viu? Ô, Glória! Aí ele deu tudo que eu falei, né? E você é privilegiado, porque a princesa sou eu. Gente, se a gente não se amar, não é verdade? Vamos ver. 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos nós, nunca seria para mim. Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Podeis aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus! Lá no Evangelho de Marcos, Lucas vai dizer que quando Jesus termina essa frase, ele repreende Pedro dizendo: atrás de mim, Satanás, que eu não sirva de pedra de tropeço. Porque o Senhor primeiro diz aqui que ele é a pedra de tropeço. E mais à frente ele diz que Pedro é a pedra de tropeço. Então nós precisamos analisar esta mensagem, este versículo, porque a gente fica chamando as pessoas de pedra de tropeço. E o próprio Jesus diz: esta noite eu, o Senhor, me servirei de pedra de tropeço sobre a tua vida. Porque Jesus estava preparando Pedro para o grande acontecimento que aconteceria na sua vida. Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu está dizendo que daria a tua vida por mim? Porém eu te digo que ainda hoje tu vai me negar. Não, Senhor, não vou te negar. Jesus levou Pedro a grandes milagres. Quando Jesus escolhe Pedro, lá em Marcos 1,16, ele passa e diz: vem, segue-me. A Bíblia vai dizer que ele larga a rede e segue Jesus, sem nem perguntar e questionar quem ele é. Ele simplesmente escuta a voz do seu Senhor, obedece e vai adiante. O texto vai dizer que enquanto Jesus estava em evidências, fazendo um milagre, ele estava doutrinando Pedro. Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, Jesus já tinha feito a ressurreição, Jesus já tinha feito a cura, Jesus já tinha multiplicado o pão e o peixe, porém ele estava ensinando Pedro a ser discípulo.
pode o quê? Discípulo não se manda, discípulo não obedece a si mesmo, discípulo segue os passos do seu líder e do seu Senhor. E qual era a melhor maneira de Jesus discipular Pedro? Era ele, dando a ele exemplo de como era a sua vida mediante ao altar. Passa-se um tempo. Marcos 4,35 vai dizer que Jesus começa a palestrar para a multidão. E ele diz: afasta o barco e vamos atravessar para o outro lado. O texto vai dizer que enquanto Jesus estava no barco, ele estava muito cansado. Ele já tinha falado para multidões, ele já tinha orado, ele já tinha feito a sua parte. Jesus, ele diz que aquele que diz que ele não veio como carne é mentiroso. Ou seja, Jesus precisava dormir, Jesus precisava descansar. E o que Jesus faz? Vai para o canto do barco, chamado croa. Ali ele deita, ali ele descansa, ali ele dorme. Em meio a um descanso dele, uma tempestade começa a assolar o barco. Uma tempestade começa a balançar o barco. Uma tempestade começa a assombrar e amedrontar quem estava dentro do barco. Sabe o que é interessante? Jesus já tinha dito para os discípulos: se creres e ter fé, fará obras maiores do que está vendo eu fazer. Mas sabe o que eles fazem? Quando a tempestade bate na tua vida, na tua casa, nós até tentamos resolver. Mas o que nós clamamos? O nome dele. Glória a Deus! O que Pedro faz? Mestre, acorda! A tempestade está assolando o barco. Nós vamos perecer. Eu imagino ele desesperado, de um lado para o outro, dizendo: mestre, acorda! Mestre, desperta! Jesus, o texto vai dizer que ele levanta, olha para Pedro, olha para os discípulos, estende a mão em ato de autoridade e diz: acalma, porque não tem vento, tempestade, umbanda, feitiçaria, inveja que possa impedir a voz de Deus. Quando ele manda, o mal obedece. Quando ele manda, o homem obedece. Quando ele manda, o demônio para. Quando ele manda, a tempestade cessa. Ele está dizendo: eu estou na proa do barco, eu estou dormindo no barco. É só chamar por ele, é só chamar o meu nome. Glória a Deus! Ih, abaixou. Glória a Deus. Pedro, acalmei o mar. Posso dormir? Pode, Senhor. Envergonhados, eles continuam. Eles param o barco. Eles continuam a sua caminhada. Jesus chega do outro lado. E ele começa a falar em parábolas para a multidão. Horas conversando, palestrando. Só que chega uma hora que a fome bate. E quem vem atrás de Jesus de novo? Pedro. O que daremos de comer essa multidão? Pedro. Prepara o que tem. Não tem nada. Pedro. Pergunta o que tem. Tiago vai chegar. Tem 5 pães. Tem 2 peixinhos. Pedro, como sempre, o que nós vamos fazer, Senhor? Com 5 pães e 2 peixinhos. A multidão andava atrás de Jesus pelo bem que ele poderia oferecer. Não pensem vocês que, se ler os textos, a multidão ia atrás dele para ouvir a palavra, ia atrás dele por cura, ia atrás dele por milagre. Porque quando nós estamos na tempestade, no vento, nós lembramos do nome dele. Quando nós estamos na prova, nós lembramos do nome dele. Quando nós estamos em dificuldade, nós lembramos do nome dele. Mas quando o mar cessa, você esquece dos benefícios que ele fez sobre a tua vida. É verdade. Pedro, vamos orar. Quem, Senhor? Quem trouxe esse menino? Talvez seria um menino qualquer. Sujo, não sei. Mãe, prepara um lanche. Eu vou ouvir Jesus, mãe. Filho, só tem 7. Prepara, mamãe, um peixinho. Tem peixinho, mãe? Não dá tempo de assar, mas ele está bem
Eu vou ouvir a palavra. Aquele menino nos dá uma lição. Ele se preparou com o alimento da terra para ouvir o alimento do céu. Ele não foi atrás de Deus pelo bem que ele oferecia. Ele foi pela palavra. Glória a Deus. E poucos vai atrás dele pela palavra. Ele ora. Pedro começa a dizer: tem algo diferente. Senhor, tu orou, e agora? Traga para o povo. Jesus, tu é doido? Traga para o povo. E ele começa a entregar. E os cestos começam a se multiplicar com o poder da oração, com o poder da atitude da fé. Mas para ter algo acontecido, alguém teve que levar o alimento preparado, teve fé em movimento. O Senhor está dizendo: não basta só clamar, tem que se movimentar. Não basta só orar, tem que orar, elevar a sébia. Mas oração, fé e movimento. Esse ano eu vou trabalhar na melhor empresa. Mas eu fico esperando um amigo abrir a porta, entra pela brecha, entrega o currículo, sobe o monte, paga preço, vai orar. Eu falei para Deus: eu estou em Brasília, eu quero trabalhar lá dentro, mas não é com qualquer um, não. Eu quero andar com o Nicolas, eu quero andar com o Feliciano, eu quero mostrar o crachá e dizer: é lei, eu posso entrar. Soberba não, quem der fé. É atitude colocada em movimento. Uma simples xícara de café que eu fui servir na câmara. Ali eu entrei pelaquela brecha, pastor, e sentei, bati um papo de meia hora, e hoje eu tenho acesso livre a todos os gabinetes. Quando eu fechar minha carteira, eu falei: não trabalho para outro, trabalho para Deus. Mas eu não tenho a autoridade como Deus me fez a promessa. Sabe por quê? Eu passei pela brecha. Sabe qual é o problema? A brecha está aberta. A oração já foi feita. Mas cadê a fé em movimento? Nós estamos esperando algo acontecer do céu como Pedro. Aí Deus vai lá e faz a multiplicação. Sabe o que acontece? A multidão expressa Jesus. A multidão começa a bater boca e brigar entre si. Sabe o que Jesus fala? Suas raças de víboras vão embora. Sabe o que ele vira para Pedro e os discípulos? Quer ir? Vá também. Sabe o que ele vira e fala? Não onde iremos nós? Se só tu tem. Para onde eu vou? Se só tu cura. Se só tu liberta. Nós ministramos que Jesus cura, salva e liberta, mas nós não colocamos a fé em prática. Nós somos a geração de Pedro, somos pedra. Só que muitas das vezes pedra de tropeço. Só que o Senhor está dizendo: ei, eu vou edificar a igreja. Nós somos essa geração que veio após Pedro. Pela fé dele, o milagre aconteceu. Jesus acalma. Porque até nós tem momentos em nossas vidas que tem que afastar da multidão. Gente demais estraga o processo. Falar demais estraga o processo. Sabe o que Jesus faz? Deixa eu me acalmar. Expressa a multidão e vão embora para o outro lado. Mas, mestre, vão embora para o outro lado. Como? Vai embora. A Bíblia vai dizer, Marcos 6,45, que passa horas. Jesus começa a andar sobre as águas. Jesus começa a andar sobre o mar. Alguém olha, como eu olhei na calça agora, morrendo de medo. Eu falei: meu Deus, isso aqui vai virar. A água está entrando aqui dentro. E eu fiquei dentro do carro. Eu falei: e agora? Eu não sei nadar. Se afundar, eu vou morrer mais rápido. E eu não sabia se eu entrava, se eu saía. Aí o Senhor falou assim: calma, Nene. Você ministra tanto sobre fé e calmaria. Você ministra tanto que eu tenho controle da tua vida e da tua situação. Mas na hora de ir em movimento, de agir, cadê a fé? Eu disse: Senhor, me perdoa. Aí Pedro começa a olhar, como sempre. Pedro, lá vem vantagem. Quem é aquele que veio? Quem é? Ei, sou eu, Pedro. Eu que? Pedro anda com Jesus, mas não conhece a voz dele. Tem gente que está na igreja, mas não tem relacionamento com ele, não conhece a voz de Deus. Qualquer vento de doutrina leva ele para fora.
Qualquer profecia leva ele para outro lado. Ele fica que nem uma barata tonta, rodando, 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 embriagada do veneno e paralisa e morre no mesmo lugar. Deus está dizendo, é hora de ter relacionamento, é hora de ter intimidade, é hora de ouvir a minha voz e saber quem está falando. Sou eu, Pedro. É Jesus. Ordene que eu vá até ti sobre o mar. Pode vir, Pedro. Pode vir. Pedro começa com foco, olho a olho. O texto vai dizer que o Pedro começa a andar sobre as águas com o olhar fixado em Jesus. O texto vai dizer que ele anda fixado ao Senhor. Cruz com cruz, olhar com olhar, força com força. Sabe o que acontece? Vem uma onda e Pedro se distrai. Quando ele se distrai, ele percebe que ele estava andando sobre as águas e percebe que o mar estava bravo. Sabe o que ele faz quando ele tira os olhos de Jesus? Afunda. Assim acontece com quem tira o olhar da cruz. Assim acontece com quem tira o olhar do céu. Assim acontece com quem se distrai com qualquer coisa. Pedro começa a afundar, mas o Todo-Poderoso diz: Pedro, levanta, Pedro, homem de pouca fé. Sabe o que acontece? O barco para e encosta. Pedro é o primeiro a sair do barco. Jesus é o segundo. Eles levantam os passos e firma fora do barco. Lá dentro de um cemitério tem um demoniado chamado Gadareno. O demoniado de Gadara, que destruía a cidade, que comia os restos mortais. Ele escuta lá e diz: opa, algo aconteceu diferente. Alguém pisou diferente. Alguém pisou com autoridade. Alguém pisou com cura. Alguém pisou com libertação. Ele corre para afrontar o mestre, mas ele diz: ei, eu firmei os passos na terra e diabo nenhum me afronta. E ele firma. E o Senhor diz: seu trabalho é sair do barco. Tem gente aqui que está passando pela tempestade. Jesus já acalmou o mar. Mas em vez de Jesus estar dormindo, quem está dormindo é você. E ele está dizendo: o teu trabalho é só sair do barco. É só levantar os pés. E eu sustento na terra. Aleluia! Fala, Deus! O teu trabalho é sair para fora do barco. Ah, mas tem demônios para me afrontar. Eu acabei de sair de uma tempestade. Eu acabei de sentir as mãos potentes e poderosas dele. O que é um endemoniado para me afrontar? O que é um galileu? O que é um feiticeiro? O que é um macumbeiro? O que é um traficante? Jesus, ele dá ordem, e quando ele dá, tem que obedecer. Ele está dizendo: sai do barco, eu sustento o passo. Eu não tenho recurso, eu não envio recurso. Eu não tenho método, eu te dou direção. Mas usa a tua fé, sai do barco. Ele acalma a tempestade. Uau. Ele repreende o demoniado. Uau. Mas ele continua a caminhada. O texto vai dizer que depois de ele enfrentar essas situações, ele chega mais à frente e tem duas situações. Jairo dentro da casa com a filha morrendo, e a mulher do fluxo de sangue dentro da casa precisando de uma cura. Os dois sabem e ouvem falar que Jesus vai passar. Jairo corre em direção a Jesus, chega. A mulher do fluxo de sangue corre em direção a Jesus, arrasta-se. A multidão tenta paralisar, ela toca nele pela fé. Jairo está parado, precisando de uma cura. A filha está morrendo. Ele poderia questionar: sabe o que Jesus faz? Eu não uso por ordem de chegada, eu uso pela fé, eu uso pela autoridade. Enquanto Jairo perde tempo deixando
Sabe, eu poderia dizer, o que ele está perguntando? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Pedro diz, Tiago diz, Senhor, uma multidão dessa, como vamos saber que te tocou? Pedro, me tocaram diferente, porque de mim saiu virtude. Sabe o que eu aprendo nessa lição desse texto? É que nós às vezes estamos numa situação morta dentro de casa. Em vez de tirar o morto e levar para a vida dentro do templo, a gente vem buscar oração, a gente vem buscar intercessão. Mas ele está dizendo, enquanto tu perde tempo correndo atrás do milagre, deixando o problema lá dentro, alguém já saiu para fora e tocou pela fé. Ele está dizendo, eu não uso por ordem de chegada, eu uso pela ordem da fé. Aleluia! Gente, quem aqui está com parente morrendo, que vai conversar com o médico? Quem? Se Jairo vai atrás de Jesus, porque ele sabia que Jesus era milagre, era cura. Mas o texto é bem claro, não é, pastor? Ele deixa a filha em casa e a mulher do fluxo de sangue sai. Às vezes na nossa situação não é diferente. Tem gente que está com problema que Deus quer operar milagre, mas ele deixa dentro de casa. E tem alguém que pega o problema de dentro de casa e leva para o templo. Sabe por quê? Deus só tem compromisso com quem está no templo. Deus só tem compromisso com quem ora. Deus só tem compromisso com quem tem fé. Deus só tem compromisso com quem vem. Deus só tem compromisso com quem larga o mundo para viver a dor em Cristo. Evangelho fake news. Venha que vai ter casa, mentira. Venha que tem carro, mentira. Não trabalhe, não conquiste. Venha aqui com Jesus, tudo é bom. Opa! Que discípulos somos nós? A gente não quer mais viver o amor de Cristo, mas para viver o amor dele tem que carregar as marcas dele. E a marca de Jesus foi dinheiro? A marca de Jesus foi riqueza? Não. Seja curado no nome dele. Receba a cura, receba milagre. E sabe o que ele fazia? Ele era tentado, ele era humilhado. Jesus não para. Ele continua a sua caminhada. Sabe o que acontece? Ele vê uma situação. Pedro revoltado porque tinha que pagar algumas dívidas. Sabe o que ele faz? Passa a noite tentando pescar. E não pesca nada. Porque servo de Deus, quando está sob a direção dos céus, é ele quem vira o recurso. Não adianta ir atrás de recurso próprio. A gente frustrado porque diz que Deus deu a ordem. Deus não deu ordem de nada. Tem muita gente frustrada que está dizendo, Deus mandou eu ir. Ele não mandou nada, porque ele não manda discípulo e sem ele preparar o tempo. Se for é para a morte e para a vergonha. Ele olha a situação. O texto vai dizer que ele está palestrando pela segunda vez. E ele fica olhando aquela situação e diz, é Pedro. É Pedro. É Pedro, afasta o barco. Me empresta ele aí um pouco. Pega, Jesus. Eu imagino ele revoltado lavando a rede. Tem gente que prega dizendo que ele largou a rede por covardia. Não. Quando você almoça no prato de vidro, você joga fora, quebra ou você lava? Quando chega em casa, lava esse vestido, vai lavar porque tu vai usar, porque tu vai jogar fora. Então, se nós estamos lavando objeto, é porque nós vamos guardar, porque vamos usar na hora certa. Covardia de pregador que diz que Pedro abandonou e largou a rede. Ele não largou nada. Ele lavou porque ele sabia. Hoje eu não pesquei nada, mas sobre a palavra dele, no dia certo eu vou obedecer e eu vou receber. Glória a Deus! Sabe o que é interessante? Peixe se pesca ou come? Pesca? Pesca, né, pastor? Mas por que quando Jesus manda Pedro lançar a rede, diz que ele colheu? Meu peixe. Por que, gente? Lucas 5. Eu fiquei, como assim, Jesus? E Pedro colheu. Você está entendendo? Que tem sementes que não é tua. Lá no começo, quem foi que criou o peixe? Quem foi que criou o mar? Quem foi que criou o céu? A semente da terra não é do homem, é de Deus. A semente da terra não te pertence, pertence a Ele. É Ele que floresce, é Ele que multiplica, é Ele que faz
esperando um erro teu na pregação, no louvor, na oração, porque nós queremos ser 100% perfeitos. Tem gente que é assim, críticos demais na palavra, mas não vive nem o que prega. Porque melhor do que falar é viver. Pedro, mas eu sou um pescador experiente. Mas sobre a... Epa, esse é Jesus. Mestre. Se ele chamou ele de mestre, é porque ele já tinha o quê? Relacionamento com o Pai. Amém. Sabe o que está falando para a igreja? Relacionamento. Intimidade. Só que nós temos relacionamento 3 horinhas de culto. Tem muita gente que tem relacionamento só quando entra pela porta do templo. Tem gente que tira 10 minutos para conversar com um amigo. Tem gente que tira 5 horas de relógio para mexer no celular. Mas se Deus olhar para a tua intimidade e relacionamento, não tem nem 10 minutos de palavra no dia. A gente acorda como jumentos e vai para a rua. Mas ele está dizendo, basta o mal de cada dia. Entregue a sua vida, os seus caminhos, o seu destino a ele. Porque quem não entrega vai sem direção. Pedro colhe. Ou Pedro pesca, tanto faz. Sabe por que ele colhe, pastor? Porque não foi ele que lançou a rede, foi Deus que deu a ordem. Glória a Deus! 2025 eu profetizo que você vai colher, florescer, multiplicar sobre a palavra de Deus. Aquilo que você não plantou, ele vai semear. Aquilo que foi de derrota em 2024 será dupla honra em 2025. Deus ainda faz. Passando esse texto, sabe o que acontece? Deus manda preparar uma mesa de comunhão. Mas antes disso, ele senta, conversa. Eu imagino naquela mesa, pastor, todo mundo conversando, brincando, rindo. Eu imagino ele já desesperado, aflito de espírito e de alma. E dando um grito, chega! Ô Senhor, o que foi que aconteceu? Nessa mesa tem um traidor. Sou eu? Sou eu, Senhor. Eu serei levado, eu serei traído, eu serei enganado, eu serei morto. Pedro grita de novo, não, Senhor. Quem vai fazer isso contigo? Eu vou impedir, eu vou defender. E o Senhor diz, para trás de mim, Satanás. Porque ninguém pode impedir a obra de Deus sobre a vida do filho. Ninguém poderia impedir aquilo que ele já tinha determinado. Aquilo que ele determinou para a tua vida, para a tua casa, família, ministério, ninguém pode impedir. Ninguém pode dar a última palavra. A última palavra é dele. A última palavra é dos céus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas Deus só age com quem conhece a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia! Pedro, tu vai me negar. Eu, Senhor. Sim, Pedro. Judas vai me trair. Ele não fala Judas, mas ele diz a quem eu levo o pão à boca. Ele leva o pão à boca de Judas e diz, vai. Ele nem se importou com Judas. Faz o que tem que fazer. A preocupação dele era edificar a pedra de tropeço, que agora seria Pedro. Senhor, eu vou te negar, vai. Tem um momento de comunhão. Porque a mesa tem pão, tem vinho, tem sorriso, comunhão, também tem um traidor. Na mesa que nós sentamos, sempre tem alguém que vai nos difamar. Na mesa que nós sentamos, nem todos é amigo. O maior exemplo foi Jesus que deixou na Bíblia. O maior exemplo é ele dizer para nós que Judas teve o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor mediador, o melhor discípulo, o melhor ensinador. Teve tudo, mas mesmo assim ele escolheu viver o seu caráter. Porque caráter de traidor já nasce comigo e com você. Nós que determinamos dar um fim nele ou não. Pode se matar, pode se jogar nos pinhados, pode quebrar o pescoço, mas a última palavra já foi dada. Glória a Deus! Jesus vai para o Getsemane e ele faz um pedido. Vigie enquanto eu oro. Sabe o que eles fazem? Eles vão dormir. Porque no teu momento de aflição, querido, só vai ser você e Deus. No momento de você clamar, só é você e Deus. Não tem amigo, não tem papai, não tem mamãe, não tem
pastor, quando é para Deus te colocar no meio do Getsemane, ninguém pode impedir. Mas sabe qual é a lição de Getsemane? Deus dormiu no barco, mas ficou acordado no Getsemane, para que você tivesse vitória hoje, para que você tivesse cura hoje, para que você pudesse cantar o hino da vitória hoje. Então, se ele dormiu no barco, não tem problema não. No Getsemane ele ficou acordado, falando com o Pai: Pai, por que me desamparaste? Sabe o que acontece? E Jesus dando ensinamentos para Pedro. Chega Malco, chega Judas, chega os soldados. Sabe o que Pedro faz? Puxa da espada, corta a orelha de Malco, corta o sonho de Malco. Porque Malco estudava. Malco tinha o sonho de ser o que? Sacerdote. Ele tinha o sonho, né, pastor, de servir no templo. Aí Jesus vai lá e muitos não entendem porque ele coloca a orelha de Malco no lugar. Ele está dizendo: eu não vim para matar sonhos, eu não vim para destruir sonhos, eu vim para restaurar sonhos, eu vim para restaurar promessas, eu vim para ser cura. Pedro, eu não vou te usar para matar, Pedro. Se tu usar a espada, da espada tu morre, Pedro. Eu vou te usar para edificar a minha igreja. Ali é a maior lição das nossas vidas. Jesus é levado. Sabe o que Pedro faz? Aleluia, Jesus. Começa a seguir Jesus à distante. A primeira pessoa diz: é ele. Isso não. Tu fala como ele. Falo não. Tu anda como ele. Ando não. Tu é discípulo dele. Sou não. Tu é amigo dele. Sou não. Nós queremos acusar Pedro porque negou. Você também nega quando não vem para consagração. Você também nega quando não ora em casa. Você também nega no serviço, na faculdade, na rua. Porque trocamos pela prostituição, pelo adultério, fornicaria, mentira. E veja, nós também temos a geração de Pedro sobre a carne. Vocês lembram que eu falei? Que na tempestade, quando ele anda sobre o mar, ele está com os olhos fixados em Jesus. Mas por um segundo, ele desvia o olhar. Depois você vê nos textos que está lá. Mas acompanhando Jesus, o texto vai dizer que Jesus fixa os olhos em Pedro. E Pedro chora amargamente. E Pedro não abaixa a cabeça, fica olhando para Jesus. E ali nós entendemos por que ele afundou sobre as águas. É para ele entender que por mais que ele caísse, Deus o levantaria. Que por mais que ele pecasse, Deus perdoaria. Que por mais que ele andasse pelo mundo errado, Deus ia colocar ele na direção certa. Deus, através de Jesus, ensina Pedro que para edificar a igreja tem que passar pelo processo. Para ter vitória tem que passar pelo processo. Ah, Jesus fixado o olhar de Pedro. Pedro envergonhado chora amargamente. Sabe qual é a lição? Não há arrependimento sem choro. Não há arrependimento sem lágrima. Não há arrependimento sem que Jesus olhe para ti com olhar de misericórdia. Aí sim eu posso dizer: eu trago em mim as marcas de Cristo. Glória a Deus. Aquele olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia. É ele dizendo: Pedro, eu te perdoo. Pedro, não desista. Pedro, não se mata. Pedro, não vai embora. E quantas vezes nós estamos como Pedro, querendo desistir da família, querendo desistir da casa, querendo desistir do emprego que Deus abriu a porta, querendo desistir do esposo, querendo jogar tudo para o ar. E Deus está dizendo: ei, eu não te rejeitei, eu não te lancei fora. Sabe o que nós aprendemos com Pedro? Que é melhor fixarmos os nossos olhares nele, no olhar da cruz, aos pés da cruz, para que ele venha ressurgir e ressuscitar os nossos sonhos e projetos. A gente está tão ouvindo demais para quem nunca construiu nada.
A gente está dando ouvido demais para quem não conhece a nossa história, para quem não conhece as nossas dores. Sabe o que acontece? Vem o dia de Pentecoste, mas antes disso, Jesus se apresenta a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama. E ele envergonhado diz: Senhor, tu sabes. O Senhor está perguntando para a geração de Pedro hoje: suando em flash, será se a igreja ama ele mesmo? E sabe o que ele diz? Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja, sobre ti eu vou levantar os enfermos, sobre ti eu vou curar. Vem o dia de Pentecoste, a casa se enche. Nos dias atuais de hoje a gente acha que é pular, rodar. Não. Eles começaram a falar em outras línguas. Teve separação de línguas. Quem falava inglês falou português, quem falou português falou francês, quem falou francês, e assim é as letras, para que nenhum entendesse o outro. E ali teve a divisão de línguas. Não tem nada a ver com a gente confunde com o Pentecoste. Sabe o que acontece? Pedro faz a sua primeira pregação e ele ganha mais de 5.000 almas para Jesus. Pedro chega na porta do templo, chamado Misericórdia, mas de misericórdia ela não tinha nada, porque os enfermos estavam lá. Ele lembra da palavra do Senhor: se tiver fé fará coisas maiores do que eu fiz. Sabe o que ele diz? Me dá uma esmola. E Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, poder da fé em oração e movimento. O que eu preguei hoje à tarde, o pastor me questionou, disse heresia. Mas eu vou falar aqui porque eu tenho certeza que não é. A Bíblia diz que se creres, faremos obras maiores do que ele fez, correto? Todos os milagres de Jesus, ele fez lodo, ou ele disse seja curado, ou alguém tocou nele, correto? Ele diz Lázaro sai para fora, correto? Mas a sombra dele curou alguém? Mas a de Pedro curou. O texto vai dizer que quando Pedro ia passar, as pessoas diziam: bota os enfermos, bota o aleijado, bota o doente, porque Pedro vai passar e a sombra dele cura. Ou seja, Pedro teve fé e creu e fez milagre maior do que Jesus. Ele está dizendo: a geração de Pedro é para colocar a fé em movimento, é para dizer câncer seja na súbia, caia por terra, é para dizer endemoniado caia por terra, é para dizer porta se abre. Ele está dizendo: geração de Pedro, coloca a fé em movimento. Que geração é essa que prega de milagre, fala de milagre, mas não tem vivido milagre? Que geração é essa que fala de Jesus, fala do arrebatamento, mas não acredita mais? Que geração é essa que fala do Espírito Santo, mas não tem relacionamento com Ele? Que geração é essa que não fala mais do batismo com o Espírito Santo? Que geração é essa que acha que pode adulterar e pregar? Que geração é essa que acha que pode mentir e caluniar? Essa não é a geração do meu pai. Eu acredito na geração do avivamento. Qual, pastora? Da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Quando Jesus me arrancou daqui, eu fiquei pouco tempo, acho que 3 anos. Eu disse: e agora, Jesus? O que vai ser? Ele diz: não te preocupa, porque eu envio o recurso. Jesus me curou das minhas feridas, dos meus traumas. Jesus me sustentou e sustenta até hoje. Para onde eu digo que vou, eu digo vou fazer. Eu falei: eu vou pregar lá no Eliseu. Não é o outro não, porque eu prego muito lá. É o Eliseu do Rio de Janeiro. Aí todo mundo falou assim: mas que interesse de pregar lá? Eu falei: não sei, senti o desejo no meu coração e vou pregar lá. Aí a minha filha: mãe, mas tu prega onde tu quer? Eu falei: vou pregar lá. Ela: como? Eu falei: não sei, mas mês que vem eu tô lá. Poder da palavra e da fé.
O meu filho vai servir a aeronáutica. O outro vai para a marinha. Eles vão vencer. Essa vai ser empresária. Esse vai estudar na melhor escola. Como? Não sei, Deus envia o recurso. Se o projeto é dele, no céu ele envia o recurso. Para de aceitar poucas coisas. Para de aceitar palavras de quem nunca construiu nada. A tua palavra tem poder. Como? Colocando a fé em movimento. Mas como colocar a fé em movimento? Tem que sair do barco. Tem gente que está estacionada no barco, aceitando o problema. Eu conheço uma geração que tem pecado de estimação. Peca, Deus usa, é grande. Mas quando a gente vai para a hora da janta, quando sai do hotel, uns vai para a prostituição, outros vai beber uísque, outros vai para a cocaína. E quem é santo tem que se afastar. Ah, pastora, mas por que eles estão nas grandes igrejas? Porque a igreja é comércio. Mas pastora, Deus não está vendo? Tá. Mas sabe por que eles ainda têm espaço? Porque você está se covardando. Sabe por que eles ainda pregam? Porque você é covarde. Você tem medo de enfrentar, você tem medo de ministrar, você tem medo de ir, você tem medo de ter fé. Ele está dizendo, eu vou pegar em 2025 os que acham que são, vou desmascarar, já está desmascarando, e vou colocar os pequenos, porque ele está voltando, e foi isso que Pedro nos ensinou. Ele foi, mas breve ele voltará. Sabe o que fizeram? Jogaram Pedro na prisão. Por quê? Porque ele dizia, raça de víboras, pecadores, mentirosos, adúlteros, se convertei-vos do teu mau caminho, aceita Jesus. Mas ele era caluniado, perseguido, ele é lançado na prisão. Mas sabe o que acontece? As mulheres estavam em oração, o anjo foi no céu, bradou, o anjo vai na prisão, abre as cadeias, liberta Pedro, para que ele entendesse que Jesus ainda faz, Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta. Geração de Pedro, sai do barco, sai do barco. Glória a Deus, aleluia. Sai do barco, pelo amor de Deus. Permita que Deus faça na tua vida aquilo que Ele determinou. Escuta isso aqui. Pedro, quando sai da prisão, ele bate na porta. As mulheres estavam orando, pastor. Pedro diz, sou eu. Maria responde, não, Pedro está preso. São 7 portas, 7 cadeados, mais de 7 soldados. Não tem como ele sair de lá. Aí ele vira, ei, irmã Maria, o anjo foi na prisão lá embaixo, me deu uma capa de autoridade e usou a palavra segue-me. Se você está batendo na palavra, Marcos 1,16, quando Jesus chama Pedro, o que ele fala? Segue-me. Quando ele está na prisão, o que ele fala? Segue-me. Sabe quem foi o anjo que libertou? Jesus. E esse mesmo Jesus ainda opera em 2025. Esse mesmo Jesus ainda liberta. Aí Pedro começa a dizer, ei, ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é a porta das ovelhas, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a videira verdadeira. Ele está voltando. Geração de Pedro, começa a pregar nas ruas que Jesus está voltando. Anuncie o evangelho que Jesus cura, anuncie que tem que ter libertação, mudança de prática. Ele em breve voltará. Pedro, a Bíblia não relata, mas João diz que Pedro morreria com o cinto cravado de cabeça para baixo. Ali nós entendemos que ele morreria crucificado, porque naquela época era normal, só que de cabeça para baixo. Não vai achar na Bíblia essa base bíblica, mas quem estuda, historiadores, vai dizer. Mas sabe o que ele morre dizendo? Parecidamente as mesmas palavras de Paulo. Eu trago em mim
as marcas de Cristo. Eu combati um bom combate. Eu fui um bom discípulo. Eu não relevei a sério. Eu não rejeitei a cruz. Eu até neguei. Eu até pequei. Eu até caí. Mas eu entendi que só Ele pode mudar os meus passos. Eu entendi que sem fé era impossível agradar a Ele. Eu entendi quando Ele pergunta se eu o amava. E Ele mandou que eu apacentasse as suas ovelhas. Mas eu estou indo para o Pai. Mas eu estou deixando discípulos na terra. E nós estamos aqui como fruto de Pedro. Porque graças a Pedro, a igreja foi edificada sobre ele. Graças a Pedro, a verdade foi pregada. Paulo vai dizer que tem alguns que usam de engano. Mas o importante é que a palavra seja pregada. Agora eu te faço uma pergunta. Que Pedro tu tens sido? Que Pedro tu és? Tem relegado? Tem rejeitado? Ou tu tem abraçado o teu ministério? Pastor, eu não sei cantar, mas você pode comprar um copo e trazer para a igreja, isso é obra. Pastor, eu não sei pregar, mas você pode visitar o teu vizinho e convidar para a igreja. Pastor, eu não sei evangelizar, você pode pegar uma pregação e jogar no stories da rede social. Todos nós temos uma função na terra, mas todos nós somos obreiros de Cristo. E nós temos uma ordem a ser ministrada: pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O evangelho de Pedro alcançou até o Apocalipse através de João, para nos dizer que muito em breve ele vai voltar. Guarda a tua coroa para que ninguém tome ela. Se ele está mandando guardar, é porque alguém quer roubar a tua casa, a tua família, teu ministério, a tua vida, a tua emoção. Tem alguém querendo roubar, querido, a tua função. Tem alguém querendo roubar. E sabe onde o diabo está trabalhando? Na mente. Quando ele rouba a tua mente, ele rouba a tua alegria, ele rouba a tua vida, ele rouba a tua alma. Ele tira a tua vontade de viver. Mas é por isso é necessário que você esteja firmado na rocha e grite: viver com Cristo é lucro. Nós cantamos com tanta eloquência: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mas se Ele vier hoje, tu sobe cheio de mágoas, de rancor, não consegue perdoar, não consegue amar. Pedro era soberbo, brigão, mas ele teve que ser mudado. Porque o verdadeiro evangelho tem que mudar a tua raça humana. Não tem como ter o evangelho de Cristo e ter as práticas antigas. A Bíblia vai dizer: se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu matava, eu não vou matar mais. Se eu roubava, eu não roubava mais. Nós somos cheios do Espírito Santo para vencer o dia mal. O dia mal vai bater na casa de cada um, na porta de cada um, e tudo bem. Mas nós estamos firmados na rocha, porque nós somos a geração de Pedro. Nós já saímos do barco, enfrentamos a tempestade, repreendemos os demônios. Ele nos deu autoridade para vencer o dia mal. Ele não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Seja ousado, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Reflita, querido, sobre a tua vida agora, 5 minutos. Escuta isso aqui. Estou encerrando. O Consolador ainda está nos nossos meios. O Consolador ainda está dentro de nós. Mas a gente tem abafado Ele dentro de nós. Ele chama a gente para orar, a gente se acovada, quer dormir. Ele manda você evangelizar o traficante, você tem medo. Ele manda você evangelizar o teu vizinho, mas o vizinho não dá credibilidade, porque só é crente na igreja, só adora na igreja.
Só busca na igreja. O que mais eu estou escutando aqui em São Luís é pessoas que eu estou convidando para ir para as igrejas e está dizendo, não vou não. Fulano é crente assim, assim. Fulano é crente assim, assim. Eu disse, irmã, para de julgar. Ela disse, pastora Lene, eu não estou na igreja. Mas a Bíblia diz que eu não posso julgar se eu estiver em pecado. Eu não estou em adultério, mas o pastor está. Então ele me deu o direito de julgar a vida dele. Que vergonha. Que evangelho é esse que nós somos cheios do Espírito Santo se matando entre nós? Que evangelho é esse que a gente vê as pessoas pedindo socorro e a gente não ajuda? Que evangelho é esse que nós dissemos que somos salvos, somos nada? Nós somos pó, cinza, nós somos o resto do barro, nós somos sobra, nós somos vermes, nós sem Deus somos nada. Então para de pedir para Jesus voltar se você não está preparado para esse dia. Que adianta você estar na igreja e a tua família está perdida? Tem que orar. Sabe que Pedro nos ensina até agora, na sua morte que eu concluí? Que o poder da oração, envolvimento com a fé faz milagre. Se eu tiver fé, por mais pequena que seja, faz milagre. Abraão, deixa a tua terra, parentela. Pedro, larga essa rede. Porque haverá momentos em nossas vidas que nós vamos ter que deixar para trás algumas coisas. E hoje é o dia de você deixar para trás aquilo que está impedindo o teu crescimento. Aqui eu concluo. Pedro olha para a cruz. Ele nega a cruz. Mas Pedro se arrepende e chora. E ele entende que arrependimento tem que haver lágrima. Pedro lembra que Jesus falou que ia negar ele. Ele nega. Mas ele se arrepende de novo. Ele volta de onde ele caiu e recomeça a sua história. Hoje nós temos que nos libertar do Pedro que nega e abraçar o Pedro que fixou os olhos na cruz. Deixar tudo na cruz. O que está te impedindo hoje de avançar, você vai deixar na cruz. Você não vai desistir da tua casa, da tua família, do teu ministério. Você não vai desistir da tua vida. Você não vai desistir de sonhar. Vai sonhar, vai projetar. Pastor, eu não tenho recurso. Deus envia. Deus envia, Deus arranca dessa cidade, mas Ele não mata o teu ministério. Quem mata teu ministério é homens frustrados, que não construíram nada. E Ele não quer que você construa também. Pessoas que não têm intimidade e relacionamento com Deus, e elas desejam que você não tenha também. Ah, pastora, mas eu sou pecador. Nós vamos continuar sendo, mas uns pecadores firmados na cruz e na rocha. Porque hoje nós não vamos ser o Pedro covarde. Hoje nós somos o Pedro que mesmo à distância ficou aos pés da cruz, dizendo: a partir de hoje eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Que o Espírito Santo visite a tua casa, a tua família, e que Ele te dê a oportunidade de recomeçar quantas vezes forem precisas. Porque, querido, os dias são maus e finais. Ajude alguém que você vê que está quase se suicidando. Eles acham que a dor vai parar aqui. Não vai, a dor vai aumentar no inferno. Essa doença desse demônio está assolando o Brasil e o mundo afora. Mas nós precisamos se unir em oração e firmado na rocha. Eu vejo Deus dando um grande livramento dentro da tua casa. Eu vejo tu desesperada, colocando a mão sobre a cabeça e dizendo: Deus. Mas Ele está dizendo: filha, eu estou dando livramento. Porque o diabo queria tocar no emocional através do filho. Ia fazer algo que tu ia tentar fazer ele vomitar e não teria. O desespero ia bater. Mas o Senhor está dizendo: eu estou dando vida e dando livramento dentro da tua casa. Alai, eu soube andar. Ele está dizendo: eu estou te presenteando em 2025. Porque 2024 foi choro, frustrações, portas fechadas, abandono, luta. Mas tu não abandonou a fé. Ele está dizendo:
Senhor nos deu oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho, sem fake news, sem mentira e sem oba-oba. Quem adultera, pare de adulterar. Quem está mentindo, pare de mentir, porque quem mente é filho do diabo. Eu não posso louvar a Deus e mentir. Eu não posso louvar a Deus e xingar em casa, na rua. Quem faz práticas no celular que não agrada a Deus, pare enquanto é tempo. Quem está odiando alguém, perdoe. Quem precisa dar um bom exemplo de Cristo, as pessoas precisam ver você passar e ler a Bíblia escrita em você. Eles precisam entender que você é a verdade através de Cristo e que Ele é o caminho, e sem Ele leva a morte e a perdição. Você precisa voltar a pregar que Jesus está voltando e o inferno é real. E essa palavra não pode ser mais esquecida nos nossos altares, porque sem ela é impossível ganhar o perdido, o pecador. Porque lá fora ele sabe o que é certo e o que é errado, mas aqui dentro nós temos nos acovardado no evangelho de caixa de fósforo. Está na hora de invadir lá fora. Evangelismo, como eu vejo que vocês fazem. Culto no lar. Mas antes de cuidar lá fora, cuide de vocês. Porque aqui dentro tem pessoas precisando ser curadas. Aqui dentro precisa ter perdão liberado. Aqui dentro tem gente que está com trauma, que tem medo de contar e botar para fora e ser julgado. Aqui dentro, entre nós, tem alguém que quer desistir. Mas a gente está preocupado com a vida do próximo. Mas nós somos a igreja de Pedro, edificada na palavra. E quem está edificado na palavra jamais vai se perder. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.